E agora eu convido para compor a mesa e passo a palavra à coordenadora de mesa, professora doutora Alexandra Garcia, que vai conduzir a realização da conferência que será proferida pelo professor doutor Antônio Augusto Gomes Batista. Gente, bom dia. Eu quero começar hoje agradecendo a presença de todos aqui, né, e agradecer a presença de cada um dos professores presentes, né, professores que fazem as escolas e educação a cada dia. E sempre que eu penso na nossa luta cotidiana, né, por fazer a educação a cada dia, me vem uma frase que eu gosto muito do Boaventura de Souza Santos, né, que ele diz que o reencantamento do mundo pressupõe a inserção criativa da novidade utópica naquilo que nos é mais próximo, né? Naquilo que está conosco a cada dia. Estamos hoje reunidos para encerrar esse ano de trabalho, como todos já falaram aqui na mesa de abertura, né? Com todos os percalços que isso significou, com todas as lutas, pontuando os aspectos teóricos, os aspectos políticos do trabalho que viemos desenvolvendo durante esse ano, né? E estamos aqui para adensar nossas reflexões, que não começam e nem terminam com pacto. Mas não poderíamos deixar de falar de nossa indignação com os percalços vividos e que continuamos a viver, com o atraso das bolsas ainda em dezembro. Nesse evento, reafirmamos nosso compromisso com as lutas por uma educação pública e de qualidade e exigimos das políticas e dos governos o mesmo compromisso e respeito com esse trabalho, com o nosso trabalho. É com o espírito dessas lutas que continuamos hoje nossas reflexões no seminário e passamos a palavra ao professor doutor Antônio Augusto Gomes Batista, que dirige a coordenação de desenvolvimento e pesquisa do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC. Bom dia, né? Bom dia ainda, né? Bom dia, gente. É um grande... Estou muito feliz em estar aqui. Feliz porque é um momento de celebração, de um término de um processo de formação, que espero que não seja um término, já que é continuado, né? Mas a conclusão de uma etapa de um processo de formação. Feliz porque... como vocês disseram, foi um processo de formação que foi inspirado no proletramento. Eu tive a oportunidade, na época que o proletramento foi construído, eu dirigia o CEALI, que foi um dos centros que construiu parte do proletramento e um dos cadernos do proletramento. Feliz por estar no Rio. Meus bisavós e meu avô viviam aqui, então eu passei parte de minha infância entre o Rio e Volta Redonda. Meu avô, ele foi uma das pessoas envolvidas na emancipação de Volta Redonda. Então tenho vindo muito ao Rio e hoje eu me peguei pensando, emocionado o tempo todo, emocionado, eu sem entender porquê. É o porcaria do Jaime Martins, que é o meu avô.
me lembrando dele, me lembrando do envolvimento dele com o Estado do Rio e do meu envolvimento com o Estado do Rio. Então, há muitos motivos para eu estar feliz aqui com vocês. Há ainda o compromisso meu e da instituição em que eu trabalho com duas coisas que estão acontecendo aqui. O SEMPEC tem duas grandes lutas, duas grandes bandeiras. Uma é a ampliação e a diversificação do letramento da população brasileira. Essa é uma das coisas pelas quais a gente luta. Uma outra é a valorização dos educadores e especialmente dos professores brasileiros. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que vocês estão fazendo. É isso que eu, com vocês, estamos fazendo aqui agora. Então vamos trabalhar para que essas coisas aconteçam. Vamos lá. Como a Ludmila falou, eu não vou lembrar, várias pessoas falaram aqui. Na verdade, material algum pode ser entendido como uma coisa estruturada, mesmo que eles queiram ser estruturados, né? Ou mesmo que gestores queiram estruturar, queiram fazer materiais que estruturem a prática da gente. Uma fala, um material, uma aula, uma conferência, seja qualquer coisa, elas vão gerar sempre mais falas, mais discursos, vão gerar respostas ao que vai ser falado. Então, sempre que alguém disser alguma coisa, e vocês sabem disso muito bem, sendo aqui um pouco sexista, sempre que alguém fala, eu estou brincando, viu, gente? Era para vocês terem rido agora. Sempre que um homem fala, a mulher fala, não fala? Não é isso que a gente reclama de vocês? Né? Sempre que alguém fala, o outro fala. Então, sempre que um material fala alguma coisa, diz alguma coisa, ou pretende dizer alguma coisa, ele vai, ao mesmo tempo, gerar uma resposta ao que ele diz. Então, nada é completo, nada é estruturado, nada é fechado. Foi assim. Mesmo quando ele queira ser. A gente pode, às vezes, subverter completamente, porque a gente não aceita, não concorda, ou a gente pode depois mudar o modo de pensar, começar a pensar outras coisas, ou porque no dia seguinte a gente acordou começando, a realidade faz a gente ver as coisas de um modo diferente. Uma das coisas que eu acho muito interessante e como um dos temas das mesas à tarde vai ser o sistema de ciclos, eu acho que uma das coisas muito interessantes, embora tenha problemas, do material do PNAE, ou do pacto, porque uma das coisas legais dele é propor um compromisso dos entes federados em torno da alfabetização. Uma das coisas que eu acho legais é uma espécie de currículo que ele tem. Muito simples, que são aqueles direitos, eu não vou lembrar o nome todo, direitos ou objetivos de aprendizagem, né? Que fala o quê? No ciclo de alfabetização se espera que o aluno aprenda. Muitas pessoas pensam que isso não combina muito com o ciclo, porque ele reparte o ciclo em anos. Na minha opinião, se a gente não faz isso, a gente deixa para o final
final do ciclo, a gente perde a noção ao longo do ciclo. Porque o ciclo é um pedaço de tempo muito grande e as aprendizagens que ocorrem ao longo desse ciclo se dão em pedaços de tempo muito curtos. Existem aprendizados de longo termo e existem aprendizados de curto termo. Voltando a Dona Lourdes aqui, da professora da Fundação José Bonifácio, a alfabetização se deu ali em 2 meses, né? A alfabetização no sentido sobre o qual a gente vai falar mais tarde, mas ela se deu no período de 2 meses. Existem então processos de aprendizado que se dão em curtos períodos de tempo, e a gente precisa então definir isso em currículos, ok? Eu vou tentar explicar isso tudo. Por isso eu dei o título à minha apresentação de Depois da Alfabetização Inicial, o desafio da consolidação e desenvolvimento da alfabetização, em que eu vou defender, dentre outras coisas, que nós precisamos melhorar um pouco aquela descrição das habilidades ou dos direitos de aprendizagem, vou simplificar, né? Direitos de aprendizagem que estão ali no pacto, porque eu acho que a gente pode avançar a partir daí, e que isso não é incompatível com o sistema de ciclos. Pelo contrário, isso é bom para o sistema de ciclos. Perdi meu... Para onde que eu tenho que apontar isso para aí? E eu vou discutir, então, para isso, perspectivas curriculares para a consolidação e o desenvolvimento da alfabetização. Não para a alfabetização inicial, mas para, depois da alfabetização inicial, para a consolidação da alfabetização. Para isso, então, eu vou organizar minha fala da seguinte forma. Primeiro eu vou ter de fazer uma distinção entre essas duas coisas sobre as quais eu estou falando aqui. Sobre a alfabetização inicial e sobre o desenvolvimento ou a consolidação da alfabetização. O que são essas duas coisas? Isso vai me obrigar também a distinguir alfabetização de letramento. Muita coisa que vocês estão cansados de saber, mas eu vou precisar distinguir. O que vai ser mais importante para mim é distinguir alfabetização inicial, consolidação da alfabetização, ok? No segundo momento, eu vou ter de justificar por que eu preciso fazer, eu vou dar uma justificativa para vocês sobre por que é necessário prestar atenção na consolidação da alfabetização. Depois de ter explicado o que é essa história de consolidação da alfabetização. Em terceiro lugar, eu vou apresentar 3 tomadas de posição sobre essa história de consolidação da alfabetização e vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é sobre uma questão que eu acho, em minha opinião, é muito pouco tratada no pacto, e é minha esperança de contribuir para a formação de vocês, que é a questão da fluência em leitura. Eu estou ficando meio obcecado com essa questão, e ultimamente eu tenho falado muito nela. Ok? Então eu vou ter uma fala organizada em 4 partes. Na primeira parte, eu vou fazer essa distinção entre alfabetização inicial e consolidação da alfabetização. Na terceira
na segunda parte eu vou justificar por que é preciso prestar atenção na consolidação da alfabetização. Na terceira parte, eu vou fazer 3 tomadas de posição, 3, como se diz? Eu vou fazer 3 compromissos aqui com vocês a respeito dessa questão. E vou dar um exemplo para vocês de como é isso no currículo, tá ok? Usando a questão da fluência. Tá claro? Mais ou menos, né? Então vamos à distinção. A distinção é a seguinte: qual a diferença entre alfabetização inicial e consolidação e desenvolvimento da alfabetização? Por que fazer essa distinção? Então vamos lá. A alfabetização inicial é o domínio dos conhecimentos e habilidades que permitem... Não, a alfabetização, desculpa. A alfabetização como um todo, né, é o domínio dos conhecimentos e habilidades que permitem a leitura e a produção dos textos. É um processo contínuo, embora ele tenha um fim. É o grau de autonomia em leitura e produção de textos que pode marcar o término da alfabetização. Quer dizer, a pessoa consegue ler e escrever sozinha, sem a ajuda de um leitor, sem a ajuda de um produtor do texto. Isso falando de um modo mais geral. Vamos ver isso. Depois disso, estamos apenas... O que ajuda a perceber o término é que, depois da alfabetização, de um modo geral, da alfabetização como um todo, nós estamos apenas no campo do processo de domínio de diferentes gêneros, de distintas práticas de leitura e escrita, quer dizer, no campo da participação em variadas práticas de letramento. Depois da alfabetização, a gente está no campo do aprendizado de novos gêneros, de novas práticas. Por exemplo, depois da alfabetização, o que acontece é que eu entrei, eu vou fazer uma tese. Eu nunca escrevi uma tese. Eu tenho de aprender esse novo gênero. O gênero, tese. Ou eu começo a ler jornal. E um novo jornal de adulto. Eu preciso aprender a ler esse tipo os gêneros que estão dentro desse tipo de suporte que tem a ver com a esfera jornalística. Tá claro? Eu começo a ler um romance de adulto. Então eu começo a ter de me familiarizar com esse novo gênero. Eu começo a ter novas práticas de leitura e escrita, então isso tem a ver mais com o letramento, que é algo que acontece antes da alfabetização e que continua durante a alfabetização e depois da alfabetização. Tá claro isso, gente? Então a alfabetização é uma coisa que começa e termina, mas o letramento ele se dá, é um processo de educação, vamos dizer assim, que se dá ao longo de toda a vida. Ele não termina. É um processo que se dá, ele é sem fim. A gente vai se letrando, continua a se letrar, vamos dizer assim, por toda a vida. São novos gêneros que aparecem, novos gêneros no computador, multiletramentos, como esses gêneros novos que aparecem no computador, por exemplo, que tem imagem, que tem não sei o que, que tem não sei o que lá, em que a gente, como é que se lê isso? E os filhos da gente ajudam, e assim por diante. Tá claro? Então, a alfabetização, embora seja um
um processo que é relativamente contínuo, ele tem um término. Mas ele tem também, a gente pode fazer aí 2 cortes nesse processo, para fins didáticos. Só porque é bom para ensinar. É uma finalidade didática. É fundamental separar esse processo. Isso é que a gente chama de discretizar. Cortar esse processo, fatiar esse processo. Que é perceber subprocessos dentro desse processo mais amplo que é o da alfabetização. É dividir esse processo em etapas. E aí eu estou propondo que sejam 2 etapas. A etapa da alfabetização inicial e a etapa da consolidação ou do desenvolvimento da alfabetização. Ok? O que aconteceria? É esse que é o esquema. A gente teria, primeiro, a alfabetização inicial, depois o desenvolvimento da alfabetização. Ao longo de toda a vida, o letramento. O letramento, ele começa a partir do momento que a gente tem interações com a escrita, isso vai ao longo da vida. E a alfabetização inicial, se a gente quiser, ele pode chegar para cá também. A partir do momento que a criança faz perguntas sobre o funcionamento da escrita, sobre o que é escrita, como ela representa, ela está aqui e vai se dando. Quando ela começa na escola, é uma questão de política pedagógica. Mas a criança, a partir do momento que ela tem interações com a escrita, pergunta, lembram da Emília Ferreira? O que é escrita? O que ela representa? Como ela representa? Ela já inicia o seu processo de alfabetização, independentemente da escola. Ok? Para mim, o que eu estou propondo aqui para vocês hoje é que o que entra na alfabetização inicial? Domínio do princípio alfabético. Ok? Estão muito quietos aí. O que é domínio do princípio alfabético, gente? É o domínio, é fazer a hipótese alfabética, né? É saber que a escrita representa as sílabas. Peguei vocês não estão prestando atenção. Eu não estou interessando. Representa as sílabas? Não. Representa? Não. O que é da fala? Cada som da fala. É só esse lado aqui que é bom. De onde vocês são? Muito bem. Além disso, o domínio das correspondências grafofonêmicas do sistema de escrita do português. Quer dizer, o que é o domínio das correspondências grafofonêmicas? Turma de onde? De verde. De onde vocês são? De verde. Seropédica, onde tem lá o pessoal todo da agronomia. Vamos lá. O que é isso? Domínio das correspondências grafofonêmicas. É saber o quê? Que a letra A representa A. Que a letra D representa o fonema D. E assim por diante. Desenvolvimento da habilidade de decodificar palavras novas. Apareceu uma palavra nova, ele consegue decodificar. Quer dizer, ele não sabe ler só aquelas palavras de cor. Então isso mostra que ele domina o sistema de escrita. E o desenvolvimento de grafar palavras novas. Ok? Então é isso que eu estou chamando de alfabetização inicial. O que eu estou chamando de consolidação e desenvolvimento da alfabetização? O domínio mais amplo e sistemático das relações grafofonêmicas,
sobretudo das habilidades de ler e grafar, irregularidades ortográficas e estruturas silábicas não canônicas. Gostaram? É aquilo que é bom para falar para supervisor. Ah, vocês não têm supervisor, né? Não tem na rede? Tem? Para impressionar o supervisor? Quando vocês querem? Não, esse aluno não domina as estruturas silábicas não canônicas. O que isso quer dizer? Uma estrutura não canônica. Qual que é a estrutura canônica do português? Uma palavra, uma palavrinha. Casa, canônica. Mas não canônica. Crase. Não é por que não crase é não canônica? Porque não é consoante vogal. Quando a gente quer julgar forca e faz com uma palavra bem difícil, a gente põe sílabas não canônicas. Aquisição progressiva da fluência e leitura na leitura e em escrita, eu vou voltar a isso, e o domínio das capacidades de compreender e produzir textos escritos com autonomia. Ok? É isso que eu estou chamando de consolidação da alfabetização. Esse foi o meu primeiro objetivo, o objetivo da primeira parte, que foi o de fazer essa distinção. Ok? Gente, daqui a pouco eu estou entrando aí, hein? Estou descendo. Ok? Está clara essa primeira parte? Então, uma justificativa. Por que é importante trabalhar a consolidação da alfabetização? Por que a etapa da consolidação e desenvolvimento da alfabetização é um desafio? Dê uma olhada aí nessa matéria do jornal que diz o seguinte: alfabetizados, mais saiu na imprensa aí, está no Globo, saiu no Globo. Alfabetizados, mais de 40% dos alunos não sabem ler e escrever. Prova, isso foi uma prova, que foi uma avaliação que foi feita dos alunos do terceiro ano. Prova aponta falhas na alfabetização em escolas públicas e privadas. O que será que é isso? Alunos são alfabetizados. É engraçado isso, né? Leia de novo. Alfabetizados, mais de 40% dos alunos não sabem ler e escrever. Como é que a gente pode interpretar essa manchete? Não é estranho? Eles são alfabetizados, mas não sabem ler e escrever. Com a chave, com aquilo que a gente discutiu antes, dá para entender agora esse título? Quer dizer, eles eram alfabetizados, eles tinham a alfabetização inicial, mas não o desenvolvimento e a consolidação da alfabetização. Quer dizer, eles sabiam que, vamos voltar? O domínio do princípio alfabético, as correspondências grafofonêmicas, decodificavam palavras novas, a habilidade de grafar palavras novas. Mas eles não tinham fluência em leitura, não tinham a capacidade de compreender e produzir textos escritos com autonomia. Então, qual o problema que havia, segundo o jornal, ao final do terceiro ano? Eles eram alfabetizados, igual a Dona Lourdes, desculpa, a professora a Dona Lourdes, ela alfabetizou em 2 meses, era a alfabetização inicial, mas faltou a consolidação da alfabetização, que é um processo um pouco mais longo, que toma mais tempo ao longo do ciclo inicial de alfabetização. Vejam outra matéria, essa agora é da Folha de São Paulo. Estudo aponta que aluno da rede pública chega pior à primeira série. Estranho esse título. Vejam uma parte da matéria. Dá para ler? É uma matéria que utilizou uma pesquisa que se chamou
Projeto GERES, Geração 2005, que foi um estudo... Espera aí que eu não vou deixar vocês lerem ainda não. Que foi um estudo que acompanhou a evolução do rendimento em leitura de toda uma geração de alunos. Ela foi acompanhando como é que os alunos entraram na escola em 2005, depois como é que eles terminaram em 2005, no primeiro ano. Era ainda a escola que os alunos entraram com 7 anos e não com 6. Depois como é que eles saíram em 2006, como é que eles saíram em 2007, depois em 2008, como eles terminaram o ensino fundamental. Em algumas capitais e outras cidades, no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, em Campo Grande e em Campinas, tá ok? Então é o único estudo no Brasil que sabe como é que as pessoas, como é que as crianças vão desenvolvendo a sua aprendizagem em leitura e em matemática, e em escolas públicas, estaduais e municipais, em escolas privadas e naquelas escolas que a gente chama de especiais, que são as escolas ligadas às universidades, tá ok? Então ela pode traçar um painel das desigualdades no país e ver como é que vai se dando o aprendizado e quais as escolas que de fato fazem diferença. Então, uma professora da PUC está comentando aí o seguinte: outra conclusão é que, diferentemente do que os pesquisadores supunham, os maus resultados da 4ª série, lembra que todo ano aí fala lá, quando vinha o SAEB, a Prova Brasil, falava, os alunos estão péssimos em leitura, lembra? Não é isso? Não é sempre essa história? Então o que eles dizem? Outra conclusão é que, diferente do que os pesquisadores supunham, os maus resultados na 4ª série, nas provas, na Prova Brasil, não são gerados por falhas no primeiro ano de alfabetização. Quer dizer, não são problemas de alfabetização inicial. Ao final da 1ª série, os estudantes avaliados até conseguiam adquirir habilidades de leitura que, para os autores do GERES, eram adequados para os 7 anos. Opa, não há... Se há problemas de alfabetização, eles não são, de alfabetização inicial, eles não são tão graves. Aí tem uma fala da Fátima Alves, que é uma professora da PUC do Rio. O problema não estava nessa fase inicial. Nossa hipótese é que esteja na consolidação. Em vez de reforçar a leitura e a interpretação dos textos, muitos professores, e aí não é uma questão de professores, vamos corrigir a fala, muitas escolas, muitos currículos, muitos materiais, podem estar partindo para etapas seguintes, como ensino de normas gramaticais, ou como ensino de outras coisas, depois nós vamos ver o que afirma a Fátima. Cláudia Agostinho, eles usaram a Cláudia como fonte. A secretária municipal de Educação do Rio concorda que é uma abordagem precoce da gramática nos primeiros anos. É como se a pessoa estivesse aprendendo a dirigir e o instrutor já passasse a explicar como funciona o motor. Eu gostei dessa frase dela. Vocês podem não gostar dela, mas a frase é boa. Todo convite manual que eu coloquei. O que os dados do GERES mostram? Olha só que interessante. Isso aqui a gente poderia, não tem tempo, mas a gente poderia explorar de diferentes formas. Está dando para ver o gráfico? Gráfico é fogo, né? Tem hora? Dá uma preguiça, né? Mas olha aí. Ó, estou apontando uma coisa para cá, olha. Mas dê uma olhada nesse gráfico do GERES. Ele representa aqui quando os meninos entraram no primeiro ano. Eles fizeram uma avaliação de leitura. Aqui no final do primeiro ano, aqui no final do segundo,
final do terceiro, final do quarto, quando eles concluíram o ensino, os anos iniciais do ensino fundamental. Ok? Eu só estou mostrando para lá, esquecendo de vocês, né? Bom, o azul, essas escolas especiais são as escolas dos colégios universitários. São elas que vão melhor. Ok? Essa azul mais clarinha são as escolas particulares. O amarelinho são as escolas municipais. E, desculpa o pessoal das estaduais, o rosa são as estaduais. Ok? Primeira constatação. Olha a diferença de como cada grupo de escolas começa. Estão vendo? Aqui mostra esses pontos aqui, ó, mostra como eles começam em termos do que eles sabem em matéria de leitura. Quem começa sabendo mais? Quem entra na escola sabendo mais? Tem alguma diferença? Tem uma diferença enorme. Tem uma diferença gritante, que é sinal de uma desigualdade gritante. Olha como é que os alunos da escola, os alunos das escolas públicas entram sabendo 100. Os alunos das escolas públicas e das especiais e das particulares entram sabendo em torno de 140. Eles entram praticamente alfabetizados, porque eles se alfabetizam nas escolas, na pré-escola. Aqui eles não entram alfabetizados. Então o grande esforço das escolas públicas é em alfabetizar essas crianças. Aqui não. Esse é um retrato, um dos retratos mais claros da desigualdade educacional que existe no país e do não consigo falar essa palavra, alguém tem que me dizer. Apartheid educacional que existe no país, entre escolas privadas e escolas públicas. Não concorda, não? Quem? Olha o que sabem aqui, entram sabendo, e olha o que entram sabendo aqui. Isso mostra uma grande segmentação do público. Não, esses são os dados dessas capitais aqui. Quer dizer, esses são os dados, mostram isso, né? É claro que existem escolas privadas, existe uma segmentação nas escolas privadas, mas no conjunto você tem isso. Sim, é uma diferença social que se traduz numa diferença de rendimento na entrada e que continua ao longo. Não há uma como é que chama? Uma diminuição. Não, eu vou mostrar outra coisa. Outra coisa que é uma coisa boa para as escolas públicas. Opa! Não há. Opa! Estou indo para o lugar errado. Não há uma diferença. Opa! Não há uma relativa. Eu estou apertando o lugar. Há uma relativa diminuição aqui entre a entrada e a saída. Mas ela não é expressiva. Vocês vão te convidar. O que é legal para a escola pública é outra coisa. Olha só. Olha aqui.
E aqui, o esforço que é feito está aqui. Olha a diferença aqui. Não? Estão vendo a diferença? A evolução desses meninos nas escolas públicas é muito maior do que na escola privada. É como se quem faz mais diferença é a escola pública, não a escola privada. Isso está claro? Aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, um pouco mais de 3 linhas sobem. Cada linha tem 20 pontos, não tem? Então, 20 vezes 3, 60. Ok? Na escola privada aqui, ó, dá 1, 2, 40. Apenas 40. Então, o esforço, quer dizer, o valor agregado é bom como expressão, quer dizer, o valor que a escola pública agrega é muito maior do que a escola privada. Então, falar que as escolas particulares são muito melhores é uma grande falácia nesse aspecto. Ela agrega muito menos do que a escola pública. Mas continuo a insistir no outro ponto que é muito importante. É que a desigualdade, isso não é suficiente para reduzir a desigualdade que está na entrada. A escola pública teria de agregar ainda muito mais para que os alunos saíssem sabendo o mesmo. Está claro? Olha como isso é injusto. Está claro? A injustiça social que se transforma em injustiça escolar aqui. Isso é que é terrível. Há um outro ponto importante aqui. É que, a partir daqui, o ritmo de aprendizagem, a partir do final do segundo ano, da alfabetização, o ritmo de aprendizagem decresce, diminui. Olha como vem subindo, e a partir daqui, ele não continua, ele teria de fazer isso, para reduzir a desigualdade. Então, depois da alfabetização, desse puxão que ocorre com a alfabetização, o ritmo vai fazendo assim, ó. Estão vendo essa diminuição? Que ocorre também, às vezes, nas públicas, olha. Ou na coisa. Aqui vai assim, depois aumenta, depois decresce. Aqui vai no estirão, depois decresce. Estão vendo que há um decréscimo no ritmo de aprendizagem? Esse decréscimo no ritmo de aprendizagem, as crianças começam a aprender menos. Está claro? Isso ocorre justamente na etapa de consolidação da alfabetização. Está claro? Então, onde a gente pode ganhar na escola pública em qualidade na alfabetização? Justamente na consolidação da alfabetização. Está claro? Ok? Certo? Eu falei para vocês então que eu faria uma distinção e apresentaria uma justificativa de por que é importante trabalhar com a consolidação da alfabetização. E que eu faria 3 tomadas de posição. Primeiro, é preciso que as escolas e as redes de ensino assumam que a etapa, isso é uma consequência, que a etapa de consolidação e desenvolvimento da alfabetização merece tanta atenção quanto a primeira etapa, a alfabetização inicial. E deve, por isso, ser objeto de um conjunto de esforços deliberados e sistemáticos por meio do desenvolvimento de práticas curriculares voltadas diretamente para esse fim. Onde é que isso está aparecendo no pacto? Ok? Vou deixar isso para vocês, não precisa sair correndo anotando. Segundo, para
o planejamento dessas práticas, é necessário que as escolas e redes de ensino discutam as finalidades da consolidação e do desenvolvimento da alfabetização no primeiro ciclo. É necessário ter clareza em relação ao domínio da leitura e da escrita esperado ao final do primeiro ciclo do ensino fundamental, bem como ao final de cada um dos anos que compõem esse ciclo. É esse o meu ponto de vista. O que o aluno tem de saber no final do primeiro ano, no final do segundo ano, no final do terceiro ano? Se não se faz isso, a gente se perde ao longo de um ciclo que é muito longo em termos de tempo. Por isso, um currículo é muito importante. O currículo as expectativas não, era expectativa antes. Os direitos de aprendizagem são muito importantes em dar algumas diretrizes mais gerais, mas eles não são suficientes como currículo. Eles são uma base, mas uma escola, uma rede de ensino precisa de muito mais que isso, porque senão a gente se perde ao longo do ano. Se a gente não tem onde a gente vai chegar ao final do ano, onde a gente espera chegar para assegurar esse direito, a gente se perde. E a gente não consegue recuperar os alunos que não estão chegando onde a gente sabe que deveriam chegar. Outro dia eu ri de um chileno, aqui mesmo no Rio, num seminário, comentando que ele nunca viu em nenhum país pais tão preocupados com reprovação como aqui. Ao final de ciclo, ao final de ano, etc. Que existe uma cultura mesmo de repetência no Brasil, porque nos outros países, os alunos que não estão aprendendo, eles vão sendo recuperados ao longo do ano, mas só vão sendo recuperados porque as pessoas sabem muito exatamente, os professores, os educadores, sabem muito exatamente o que eles precisam ensinar. E isso não é uniformização. O que é preciso? Isso é um pacto, um compromisso que as redes de ensino estabelecem com a sociedade, com os pais, em torno das finalidades do ensino. Em torno, não é uma coisa que um professor sozinho possa decidir, ou que uma escola sozinha possa decidir. Ela precisa acordar isso, fazer um acordo em relação a isso com a sociedade, com um grupo com os pais, com a comunidade. Isso precisa ser definido coletivamente. Onde é que nós vamos chegar ao final do primeiro ano, do segundo, do terceiro? Porque só assim eu posso recuperar, evidentemente, com condições, eu posso recuperar os alunos que não estão aprendendo. Qual que é a minha posição ao final do primeiro ciclo? A minha, caído de boi de piranha, que é que as finalidades do primeiro ciclo em matéria de consolidação, de alfabetização consolidada já, é de que os alunos, no primeiro ciclo, devem assegurar que os alunos sejam capazes de utilizar a leitura e a escrita para prosseguir o seu aprendizado na escola, especialmente isso, conseguindo, com autonomia e independência, compreender e produzir textos escritos utilizados para as aprendizagens escolares. Quer dizer, ele precisa ter uma autonomia necessária para continuar aprendendo na escola. Existem outras finalidades que a gente pode acrescentar, mas a essencial, a inegociável, é que ele tenha uma autonomia leitora e uma autonomia produtora de texto que faça com que ele possa seguir aprendendo. Isso é inegociável. Sem isso, se ele não está chegando nisso, a gente precisa fazer com que ele chegue. Isso é o básico.
Eu acho que isso é o essencial do terceiro ciclo. E a terceira é que, discutidas e definidas as expectativas mais gerais, é preciso que ou os objetivos mais gerais, é preciso que o planejamento curricular se volte para aqueles conhecimentos e habilidades que os estudos sobre a língua e seu ensino-aprendizado vêm mostrando ser uma condição necessária para isso. Eu tinha prometido fazer as 3 posições e eu vou mostrar essas 3 tomadas de posição e mostrar um exemplo que eu vou fazer rapidinho, porque eu estou passando todo o meu tempo, eu já estou aflito. Vamos lá. Estão passando tempo, não? Alexandre, ainda tem um tempinho? 10, pode. Então eu vou fazer isso com tranquilidade. Então, dá um exemplo em termos de leitura, que eu acho que é no espírito daquilo que tudo gera mais resposta, gera mais discurso, né? O ensino da compreensão leitora, né, o desenvolvimento da compreensão leitora tem muitos componentes. Ele não se reduz a uma coisa só, não se reduz a um elemento só. Tem vários componentes curriculares que precisam ser trabalhados quando a gente está formando um leitor. Uma primeira dimensão é a inserção do aluno e a sua participação na cultura escrita. É ele visitar a biblioteca, conhecer a biblioteca e a feiras de livros, é ele participar, manipular livros, é ele desenvolver atitudes favoráveis à leitura, né? A negociar valores. A gente sabe que meninos, em geral, veem a leitura como uma atividade feminina. Então, em geral, eles tendem a recusar a leitura, principalmente certos gêneros que são femininos, são vistos como femininos, como poema, como romance. Então, eles tendem a recusar. Não, isso é coisa de menina, não quero saber, porque isso ameaça a construção da sua identidade masculina. Então, tem toda uma questão dos significados e da participação na cultura escrita que precisa ser trabalhado na escola. Esse é um primeiro componente. Um segundo componente muito importante é o trabalho com as estratégias de compreensão leitora, que é um jeito de trabalhar a compreensão. Existem outros jeitos, outras abordagens. Internacionalmente tem-se hoje enfatizado muito o trabalho com o conteúdo e não com a estratégia. A gente pode falar depois sobre isso. Um componente que não está aí, que é muito importante, que a gente tem deixado de lado no Brasil e nunca trabalhou muito bem no Brasil, é o vocabulário. A exploração, não do vocabulário de um texto, mas o trabalho com o desenvolvimento do vocabulário do aluno, tanto oral quanto escrito. E existe a questão da fluência em leitura, que é muito pouco trabalhada no Brasil. Já foi muito trabalhada com gente da minha idade, mas tem sido cada vez, a partir de um certo momento, pressupôs-se que alfabetizou, vai adquirir a fluência por si mesmo. O que é isso de adquirir fluência? Tem 3 componentes da fluência em leitura. O primeiro componente importante é a precisão da leitura. Um segundo é o automatismo na identificação das palavras. E um terceiro, esses 2 é o que asseguram a velocidade na leitura. E um terceiro componente
é a prosódia ou a leitura, e a leitura expressiva. Tudo isso parece que é esquisito, mas é um elemento que sem isso a compreensão não ocorre na leitura autônoma. Pode ocorrer numa leitura feita por outrem, por uma outra pessoa, mas ler sozinho, ler por si mesmo e ao mesmo tempo compreender, não é muito difícil se eu não leio com fluência. Está claro isso? Quer dizer, eu sobrecarrego, eu vou tentar mostrar isso depois para vocês, daqui a pouco. Eu sobrecarrego meu cérebro e o processamento cognitivo se eu não leio com fluência, e assim eu não consigo compreender. Eu não libero o meu cérebro para compreender o texto. Eu vou mostrar daqui a pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Para que eu leia com certo automatismo e leia com agora eu esqueci. Leia com precisão. É necessário que eu pare de analisar as palavras e eu reconheça as palavras. Vou tentar mostrar isso para vocês como uma brincadeira. Vocês podem ler essa palavra em voz alta? Por favor, leia. Podem ler. Vai, voltou todo mundo para a escola, né? Hã? Dói ou dor? Hã? Qual palavra está escrita? Vocês estão adivinhando muito antes da hora. Para de adivinhar, menino. Está me escutando? Oi? Está me escutando? Qual palavra? Eu ter colocado Está me escutando? essas letras devagarzinho obrigou vocês a lerem letra por letra, como leem certas crianças, Agora? analisando a palavra. Impediu que vocês lessem de uma forma como vocês leem atualmente, como leitores maduros, né? Vocês tiverem de analisar a palavra e não reconhecer uma palavra que vocês já conheciam. Então vocês usaram esse processo de análise de palavras. As crianças em geral, quando leem assim, o sentido só veio no final da leitura da palavra. Então esse tipo de processamento sobrecarrega a minha atenção. Eu estou tendo de ler letra por letra, letra por letra, letra por letra, e eu não consigo chegar à compreensão. Vejam essa outra palavra. Vocês podem achar então que é culpa foi o meu jeito de apresentar, né? Então leiam agora. A voz alta. Hã? Itapipocalica. Também leram do mesmo jeito, né? Um pouco mais rápido, mas do mesmo jeito. O que é isso? Eu também não sei não, porque eu inventei essa palavra. E agora? Hã? Itaquaquecetuba. Esse é um pouquinho mais fácil, né? E agora?
Ah, esse foi fácil, né? Mangaratiba, Maracangalha. É só o tamanho de palavra? Que tamanho influi, não influi? Mas tem a ver também com o quê? Com a familiaridade que você já tem com a palavra. Tem a ver com o fato de vocês já terem incorporado essa palavra numa espécie de léxico mental, de dicionário mental, que faz com que vocês identifiquem a palavra, reconhecendo a palavra, quer dizer, reconhecer, reconhecer, ver de novo uma palavra que vocês já conhecem, ou ler uma palavra que vocês não conheciam ainda. Quando é uma palavra que a gente não conhece, a gente lê como se fosse palavra de russo, de romance russo, não é? Que a gente fica assim, Slavis, Ivanovskaya, não é assim? Que a gente nem guarda o nome direito. É uma palavra nova. Quando é palavra nova, a gente lê desse jeito. Quando é palavra velha, palavra que a gente já conhece, a gente só reconhece. Então, a gente precisa, no nível da palavra, a gente precisa fazer com que os alunos desenvolvam a precisão na leitura e desenvolvam também esse automatismo que vem do reconhecimento das palavras. É preciso que ele amplie o seu léxico, o seu dicionário de palavras conhecidas. Tá claro? Esse outro jeito de ler, que é reconhecer e não ler uma palavra nova. Caraca, não está mudando. Prosódia, o que é isso? É uma leitura de grupos de palavras e unidades sintáticas, e não de palavra por palavra. Uma leitura que tem ritmo, que tem entonação e que tem expressividade. Vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, os professores trabalham com uma escala para ver em que nível que o aluno está. Então, por exemplo, o nível 1, que é o nível mais básico, o aluno lê principalmente palavra por palavra. Ocasionalmente, a leitura de grupos de 2 ou 3 palavras pode acontecer, mas ela é infrequente e ou nela o sentido não é preservado. Então o aluno lê assim, lê principalmente palavra, tá claro? E aí o sentido se perde. Não chega no final, o que você entendeu? Tá claro? O nível mais avançado é o nível 4, para os alunos nesse ciclo. Lê primordialmente por meio de mais ampliados grupos de frases com sentido. Então ele lê a frase. Embora algumas regressões, repetições e desvios do texto possam estar presentes, eles não aparecem desvirtuar a estrutura do texto. Então a estrutura do texto está preservada, o sentido está preservado. A preservação da sintaxe do autor é consistente. A maior parte do texto, ou parte dele, é lida com interpretação expressiva. Vamos ver uma criança lendo? Você passa para mim? O desenhista. A professora pegou Juquinha na sala de aula, desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou seu caderno e disse: vamos mostrar para a diretora.
demais. Entenderam o texto? O desenhista. Entenderam o texto do Juquinha? Sobre o que o texto fala? Não entenderam? Qual a história que o texto conta? Conta a história do Juquinha. O Juquinha era um menino que vivia fazendo caricaturas. A professora pegou o Juquinha fazendo uma caricatura dos colegas em sala de aula. E aí o que a professora fez? Levou para a diretora. Toda professora adora levar a diretora, né? E o Juquinha parece ser tipo um daqueles. Depois eu pergunto. E aí, o que a diretora falou com o Juquinha? Muito bonito, hein, Juquinha? Aí, mas ela disse isso com ironia. E aí, o Juquinha entendeu que era ironia? Não, ele tomou ao pé da letra. E aí, ele disse: bonito mesmo, de verdade, diretor. Mas o que impede de dizer que é bonito, em geral? A modéstia, né? A modéstia impede de dizer, e ele conclui como? Ele é um grande artista. O Juquinha, então, é tipo aqueles meninos, um desses alunos, tipo qual personagem que, em geral, poderia representar o Juquinha nessas histórias. Ele é tipo o Joãozinho das piadas, né? Ele não toma a ironia, toma aquilo como verdade e pronto. Então é um texto que lida com um certo humor, né? E é um texto que não é muito fácil, não é isso? Essa criança, ela está numa turma de aceleração de aprendizagem. Isso já foi em 2011 e, segundo os professores, ele não está alfabetizado. Tem problemas de alfabetização. Olha que difícil falar isso. Problemas de alfabetização. Por isso é que é importante olha como é que eu estou falando, dizendo, insistindo, batendo nessa tecla. E descrevendo o processo, né? Dizendo, tem no currículo, se a gente tivesse um currículo, tem isso, tem aquilo, outro. Então o professor pode descrever melhor qual o problema. Será que é de influência? Pois não compreende o que ele está no 6º ano. Tá ok? No 6º ano. Vocês acham que ele tem problemas de influência? Tem algum, mas vocês conseguiram recuperar a história. Então, o problema de influência é relativo. Ele está aparecendo, ele não é no nível 4 nem no nível 1. Ele deve estar entre o nível 2 e o nível 3, nessa escala que os americanos fizeram, porque ele não preserva certas unidades de sentido. É como se ele lesse, às vezes, por que a gente coloca, separa vírgula, põe vírgula entre sujeito e predicado? Entre sujeito e verbo, fazendo sempre esse, você sabe que a gente sempre faz assim, né? A gente fala assim, a casa velha queimou ontem à tarde, e aí bota uma vírgula. Aonde que a gente põe a vírgula? A casa velha, vírgula, queimou ontem à tarde. Está errado. Mas por que a gente põe essa vírgula? Porque a gente, na leitura, pega uma unidade de sentido que é a casa velha. Ele esquece, ele não preserva algumas dessas unidades de sentido. Então ele está com alguns problemas na fluência e alguns problemas na leitura de palavras novas.
está precisando ampliar esse vocabulário no que diz respeito a palavras novas. Parece que são esses dois problemas que são mais comuns no Juquinha, não, nessa criança. O que a gente pode fazer para desenvolver a fluência? Primeiro, é a exploração sistemática das relações entre letra e sons, o que não é o caso dele. Especialmente aqueles com maior número de sílabas, por meio de sua leitura e análise, entenderem os elementos constituintes das sílabas, separação de palavras em sílabas, análise da estrutura da palavra. Isso não é necessário com esse, como vamos chamar de Juquinha. Não é necessário com o Juquinha. Está mais avançado. O que parece que é necessário trabalhar com o Juquinha são aqueles outros dois elementos, os elementos que têm mais a ver com o automatismo na leitura e com a leitura expressiva, que vão possibilitar que ele compreenda melhor o texto, que é a articulação entre os seguintes procedimentos. Primeiro, o professor ou um leitor fluente atua como modelo, lendo em voz alta. Que é o professor, ele vai lendo e vai mostrando como se lê. Todos os modelos atuais de desenvolvimento de leitura fluente são meio vigotskianos. Então o professor vai lendo e vai mostrando. É assim que ele serve como modelo. Segundo, o professor ou um leitor fluente fornece um suporte à leitura do aluno, enquanto o aluno mesmo está lendo silenciosamente. Para isso, ele lê em voz alta o texto, chamando atenção para os elementos prosódicos, para os sinais de pontuação que evidenciam os elementos do texto. Tá ok? Então o professor lê em voz alta e o aluno vai acompanhando, às vezes até com o dedo mesmo. Tá ok? Outro exemplo de exercício é a leitura silenciosa repetida de um mesmo texto pelo aluno e depois a leitura em voz alta desse texto para a turma ou para um grupo de colegas. E para isso os professores têm inventado coisas super legais, porque ele vai ler um texto como se ele fosse um jornalista. Então monta uma televisão dentro de sala e aí ele lê o texto dentro de sala. Em vez de o professor ler um poema o poema do dia, é um aluno que prepara a leitura do poema daquele dia. E assim por diante. Mas tudo isso, gente, sempre em atividades significativas, em que os outros colegas não conhecem o texto e assim por diante. Não é aquela coisa mecânica. No meu tempo, a gente tinha, para mostrar que tinha sido alfabetizado, a gente preparava o texto e ia para a sala da diretora, ler em voz alta para a diretora. A gente morria de medo, aquelas coisas todas. Às vezes era até legal, porque tinha os exibidos, né? Mas são atividades significativas, atividades em que a linguagem de fato é utilizada em situações discursivas. Então tem um monte de jeito de fazer isso de um modo legal. E a leitura silenciosa e extensiva de textos. Isso faz com que a criança, que antes ela tem de ficar prestando atenção, é como se ela ficasse prestando atenção para ler o texto, esse texto que está escuro aí, para ela chegar ao significado representado por essa janelinha aí, ela ficasse tendo de ficar caçando o texto escuro que está aí no texto, ela passe dessa situação a essa situação. O texto ele passa a ficar transparente e o significado é que vai aparecer. É isso que vai aparecer para ele. Ele sai disso aqui para a compreensão da opacidade do texto para os significados, os diferentes significados do texto. Eu prometi para vocês então que eu ia fazer uma distinção separando a alfabetização inicial da consolidação da alfabetização. Eu ia
dizer em seguida, prometi também que em seguida eu iria dizer por que é tão importante dar atenção à consolidação da alfabetização. Eu mostrei para vocês que, em minha opinião, uma das principais formas de desigualdade nas séries iniciais é construída pela consolidação da alfabetização e não pela alfabetização inicial. Pelo menos é o que mostram os dados do GES. Em função dessas desigualdades escolares construídas pela consolidação da alfabetização, eu apresentei 3 tomadas de posição, defendendo, dentre nessas 3 tomadas, que um currículo para o ciclo de alfabetização é extremamente necessário, porque eles nos permitem, dentre outras coisas, fazer com que todos possam aprender ao longo desse processo, permitindo formas de acompanhamento dos alunos. E para isso eu tenho um exemplo, que foi o da fluência. Espero com isso eu tenha possibilitado continuar a conversa, que vocês, continuar o discurso, dado uma resposta ao discurso, ou às conversas que vocês tiveram a partir do proletramento, a partir do PAC, a partir das discussões que vocês tiveram, e que vocês, a partir dessa agora, possam continuar outras conversas e outros processos de desenvolvimento profissional, porque no fundo, a formação antes de tudo, a formação continuada é antes de tudo desenvolvimento profissional. O que vocês estão fazendo é se desenvolvendo profissionalmente. Espero que vocês possam, tenho certeza que vocês podem contar com diferentes instituições para fazer isso. Uma delas é o SEMPEG. Depois vocês dão uma olhada lá na plataforma do letramento, que é uma plataforma que a gente criou, que é só para em que as pessoas têm cursos, essas coisas, mas tem também modos de fazer percursos formativos autônomos, quando vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Eu queria mostrar aqui, mas a internet hoje está caidaça. Agora eu também estou caidaço. Espero que vocês não tenham ficado tanto. Parabéns pelo término do processo. Estou muito feliz de poder participar da conclusão. Muito obrigado. Bom, obrigada, professor. Convencionalmente, uma conferência não tem debate, né? Mas eu acredito que é complicado a gente receber uma pessoa que não está sempre com a gente, que traz questões, né, que ampliam, né, nossas questões, que nos permitem outros diálogos, e a gente, pelo menos, não querer colocar, né, um pouco dessas questões e fazer algum comentário. Como a gente está com o tempo um pouco apertado, a ideia é que a gente faça apenas um bloco, né, com comentários e sugestões, e ele disse que depois fica disponível, porque ele vai ficar o dia todo no evento, se alguém quiser continuar a conversa. Então, eu acho que vou abrir imediatamente para alguém que queira comentar, colocar alguma questão. Bom, enquanto isso, eu vou pensando aqui, né, eu acho que foi muito interessante o encaminhamento, né, da sua fala com relação ao modo de pensar o currículo, né, porque aponta para alguma coisa que pesquisadores em currículo vêm trazendo sobre como a gente pensa o currículo e o que a gente pode fazer a partir do modo como a gente pensa esse currículo, né? E as questões que se apontam hoje trazem um pouco dessa possibilidade de pensar o currículo como produção, né? Ou seja, não o currículo em sua materialidade, como estamos habituados, né, aquele conteúdo do currículo, mas o que esse currículo produz, né, com as experiências de aprendizagem com sujeitos que estão envolvidos
na operacionalização dessas experiências, né? Então, acho que é interessante quando a gente pensa na situação que você trouxe do vídeo, né? Por exemplo, a questão da ampliação dos repertórios. Sem olhar para esse sujeito, como é que eu posso pensar essa ampliação dos repertórios? Por outro lado, eu me pergunto, se aquela leitura tivesse formulada com repertórios que ele reconhece, se a avaliação sobre a fluência ela se manteria da mesma forma, né? Então, eu acho que isso desloca um pouco a nossa forma de pensar currículo, né? Se você puder comentar. Currículo é uma coisa difícil, às vezes, de discutir. Mas vou começar pelo Juquinha. Pelo Juquinha. Que, aliás, é um menino do estado do Rio. Eu acho eu penso que, em primeiro lugar, que a função da escola, que a escola tem de trabalhar com a zona do desenvolvimento proximal, né? Então, ela tem de trabalhar com algo à frente da experiência do Juquinha. Ele tem de partir de alguma forma, ele tem de partir, ele tem de levar o Juquinha à frente do que ele sabe. Então ele tem de trabalhar contextos que o Juquinha não conhece. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Com vocabulário que ele não conhece. Ali naquela situação, era uma situação de diagnóstico, eu esqueci de dizer para vocês. Então, era fundamental que tivesse coisas que dessem pistas para saber onde trabalhar. Então, ali dava para saber que era preciso trabalhar com vocabulário, que era preciso trabalhar com a leitura, com a ampliação, com o reconhecimento de leitura, com as estratégias de reconhecimento de leitura, e que era preciso trabalhar com os aspectos prosóticos da leitura no que diz respeito à fluência. No caso da fluência. Porque era o único aspecto que estava sendo trabalhado mais lá. Em outras experiências, a gente acrescentava questões de compreensão também, porque a gente viu que as duas coisas estavam muito ligadas. E então trabalhava as duas coisas juntas. Então, esse é o primeiro ponto. Mas se a gente não tivesse uma espécie de grade, de descrição de processos que compõem o que o Juquinha deve aprender, a gente não teria como trabalhar. Por isso é que eu acho que o currículo é tão importante, porque ele descreve o que se deve ensinar, o que se deve aprender e o que se deve ensinar. Eu acho que isso deve ser feito em vários níveis. Eu acho que existe um nível da escola, porque tem a ver com a comunidade, tem a ver com o território que a escola está. Eu acho que tem um nível que da rede de ensino. Então tem a ver com o município, por exemplo, quando se trata de uma rede municipal. Às vezes, em outro ponto, tem a ver com o Estado, quando se trata de uma rede estadual. E acho que tem a ver também com o nível federal, porque nós somos também uma federação e precisamos ter também uma espécie de projeto, não propriamente de projeto, mas precisamos de construir um conjunto de
valores e de uma cultura que é comum. Então, um currículo que seja legal, sob o meu ponto de vista, é um currículo que preserva uma cultura comum a todos os brasileiros, abrindo a possibilidade de haver partes que são da escola, partes que são dos municípios, partes que são dos estados, mas que define o que é comum a todos os brasileiros, como uma forma de definir um princípio de justiça para todos. É uma forma de definir o que uma escola justa, do ponto de vista é uma defesa muito próxima da que faz o Dubé, o Marcel Caé, que é preciso definir quais são as aprendizagens comuns a todos. E comuns a todos significa que eu devo estudar a história da África, que eu devo estudar história de outros grupos sociais. Entendeu? Não se trata de uma homogeneização, mas de uma diversificação no comum, no que deve ser compartilhado. No caso da leitura, é definir, dentre outras coisas, o que quando todos os brasileiros devem aprender, devem ser alfabetizados, o que consiste essa alfabetização, para que essa escola brasileira seja justa com todos. Ludmila quer apresentar uma questão. Eu vou pedir que, se mais alguém tiver alguma questão, já sinalizar, porque aí a gente faz um bloco, tá? Para podermos seguir para a próxima. Não? Bom, gente, então vamos encerrar, vamos agradecer, né, ao professor e partir para a sequência da nossa programação. Elaine vai falar alguma coisa. Gente, eu vou pedir que as formadoras e as coordenadoras locais fiquem aqui por 5 minutinhos, tá? Depois do término da palestra. São 5 minutinhos, eu prometo, tá bom? Coordenadoras locais e formadoras. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer ao professor Antônio Augusto Batista, tem Gomes no meio, né? Eu sempre esqueço. A palestra foi muito interessante, trouxe mais debates para nós. Dizer que foi um prazer, né, recebê-lo, muito solícito. Agradecer à professora, né, Ludmila, que fez uma excelente indicação. A professora Ludmila também não quer se colocar aqui, professora? Ela não quer, ela acha que vocês querem ir logo almoçar. Acho que eu concordo também com a Ludmila. E comunicar a todos que nós vamos retornar às atividades às 14 horas. Agora nós temos o aviso da nossa cerimonialista ali, por favor. Isso. É para avisar que a partir de agora a nossa programação vai ser paralisada para que vocês possam almoçar e acompanhar a exposição do banner que está na sala aqui à frente. E o almoço já está servido no foyer. As atividades retornam às 14 horas e peço para que vocês fiquem atentos ao horário e, caso tenha alguma dúvida, procure as recepcionistas que estarão no salão. Vai.